Olá, meus amores! Eu sou a professora Raíssa, vocês já podem chamar de Tia Rai, professora de Geografia, e estou aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal. E hoje a gente vai trabalhar sobre as potências europeias e a divisão dela de acordo com o mundo, né? Entre Oriente e Ocidente, tá bom? Então embarca comigo nessa nossa aula e a gente vai desvendar um pouquinho sobre a Europa, ok? Então, vamos conhecer um pouquinho desse mundo europeu. Aí vocês estão vendo o bichinho do olhinho, né? A Europa se mexendo, que era como antigamente ela era a maior economia mundial, né? Hoje em dia não mais. Vamos estudar por quê. Então, gente, é uma regionalização do mundo, né? Geograficamente, o meridiano de Greenwich, e a linha do Equador, né? Que é a mesma coisa da linha do Equador, só que de pé, tá? Que a gente tem a linha do Equador e o meridiano de Greenwich é o que vai cortar de sentido leste e oeste o território. Então, a gente vai dividir ele em Ocidente e Oriente. Então, Oriente a gente já lembra de pessoas orientais, né? Então, quando a gente fala de Oriente e Ocidente, a gente não está se referindo apenas a uma divisão geográfica, mas a gente está se referindo a uma divisão de religião, uma divisão de valores, uma divisão de culturas, né? Porque você tem uma diversidade dentro desses lugares. Então, olha só, o meridiano de Greenwich, que é a linha do Equador em pé, né? Ele vai dividir o mundo em Oriente e Ocidente, e hoje a gente vai entender como foi que se deu esse processo de regionalização. Primeiro, a divisão ela se deu no mundo oriental e ocidental. Do jeito que vocês estão vendo aí, toda a parte vermelha do mapa ela se refere ao Oriente e toda a parte azul do mapa se refere ao Ocidente. Professora, e esses em branco, né? O Brasil, por exemplo, ele está na parte ocidental, tá bom? A África, ele está na parte, um pedaço dele na parte oriental. Então, por isso que a gente classifica alguns, né, apenas como Oriente e Ocidente. Então, a Europa, ela era o centro, antigamente, de referência da cultura. Por quê? Porque ela era a potência do mundo. Então, por ela ser a potência, o precursor das grandes navegações, né? Então, as culturas deles eram valorizadas nas outras nações. E eles, por o processo de ocupação de novos territórios, de imperialismo, ele disseminava os costumes dele como uma influência no mundo, uma influência global. Então, a Europa ela era o centro do mundo, né? Então, quando a gente vê um mapa desse aqui, eu queria só dizer para vocês que não existe o centro do mundo. Quando eu pego um globo desse aqui, não é a Europa que está no centro do mundo. Qualquer nação ela pode ser o centro do mundo. O meio do oceano pode ser o centro do mundo. Mas essa projeção aqui que vocês estão vendo, porque esse mapa aí é uma projeção, ela tem uma visão eurocêntrica, porque ela bota a Europa ali no centro do mundo, né? E é o eurocentrismo. Então, o eurocentrismo, ele é uma visão de mundo que ela tende a colocar a Europa como um elemento fundamental, né, na constituição da sociedade. Então, na sociedade moderna. Então, é necessariamente a Europa ela se torna uma protagonista na história do homem. Então, todas as nações que não eram de cultura europeia, que não tinha pego a cultura europeia, ela era ultrapassada, ela era retrógrada, né? Então, ela não era moderna. Por isso que a Europa ela disseminou a sua cultura muito, né, no mundo, por causa dessa visão eurocentrista. Isso aqui, essa imagem que vocês estão vendo, é o imperialismo. A Europa, na época, as potências eram Portugal e Espanha, fatiando o mundo, né? Então, você tem essa projeção cartográfica, por exemplo. Essa projeção cartográfica ela é de visão eurocentrista. Ela bota a Europa no centro do mundo. E outro detalhe, ela estica a Europa. Se vocês observarem isso aqui, esses paralelos e meridianos, vocês vão ver que próximo à linha do Equador, os quadradinhos eles fazem um ângulo de 90 graus, bem direitinho, um quadradinho. E quanto mais se afasta da linha do Equador, seja para o sul, seja para o norte, o quadrado ele estica. Não fica mais que um quadrado, né? Então, você vai ter uma esticada. Então, a Europa ela não é grande, ela é pequena. Mas, por causa da projeção, a gente vê ela de um tamanho mais distorcido, né? Então, na visão europeia, antigamente, não existia, né, o Brasil, não existia a América, não existia a Austrália. O mundo era dividido em velho mundo e novíssimo mundo.
né? Então, para ele só existia o Império Romano e o Império Russo e as colônias de exploração dele, que era a parte da África, né? E a parte ali da Índia, China, que eles comercializavam. Então, o mundo para eles era só isso aí que tá colorido. Não existia esses outros que estão branco, não. Não existia. Branco não, né, gente? Cinza. Mas aí, na divisão histórica geográfica, eles classificaram o mundo em Velho Mundo, que eram os que eles já conheciam, o Novo Mundo, que é esse vermelho, e o Novíssimo Mundo, que foi o último continente a ser descoberto, né? Que, pelos europeus, que na verdade ele não foi descoberto, ele já existia, né? Mas ele foi descoberto pelos europeus como o Novíssimo Mundo. Então, a gente acha que a gente foi descoberto por último, que já tinha desbravado tudo. Não, isso não aconteceu, né? Eles descobriram mais terras depois. Então, na divisão histórica geográfica, a gente tem Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo, tá certo? Então, quando esses portugueses chegaram nesses lugares do mundo, das Américas, quando os europeus chegaram nas Américas, chegaram no Novíssimo Mundo, no Novo Mundo, já existia gente aqui, né? E aqui na América existiam 3 povos que a gente chama de pré-colombianos. Porque quem foi que descobriu as Américas? Descobriu. Foi Cristóvão Colombo, né? Então a gente chama qualquer civilização antes de Colombo de pré-colombianos. E aqui a gente tinha as civilizações astecas, as civilizações incas e maias, né? Então, por ordem, a gente tem o asteca ao norte, asteca, né, os maias e os incas. Então, são as civilizações que habitavam aqui as Américas antes. Então, a Europa, com aquela abordagem dela de centro do mundo, de eurocentrismo, ele passou a desconsiderar todas as civilizações que não fazia parte do Velho Mundo. E aí ele criou um princípio universal de que todos os povos das colônias viviam em condições subhumanas, porque eles não tinham os mesmos costumes dos europeus, obviamente. Então, para os europeus, aquilo ali era que ultrapassado, que brega, né? Então, não tinha capacidade de pensar. Eles acreditavam que os povos originários, né, os astecas, os maias e os incas, eles não tinham capacidade de pensar e eram desprovidos de saber, só porque eles não tinham a cultura europeia, né? Já que na época a Europa era o alecrim dourado. Então, o mundo ele foi dividido em parte oriental e ocidental. O que é que significa Oriente? Oriente significa de orientar-se, é onde o sol nasce, né? Então, o Oriente é onde o sol nasce. E ele também tem essa divisão oriental por questão cultural, né? A maioria dos povos do Oriente, eles são islâmicos. Então, ele tem uma religião tanto islâmica como muçulmana. E aí, eles são divididos em sunitas, xiitas e abadis. E por este motivo, o pedaço da África, embora a gente olhe no mapa e ele pareça da parte ocidental, mas ele é oriental, por questões religiosas. Daí eu já expliquei para vocês o porquê disso, né? Que essa divisão ela não obedece o critério de uma linha. Aqui é Oriente, aqui é Ocidente. Ele não obedece isso. Daí tem o critério cultural, histórico e religioso, principalmente. Tá bom? Lembrando que o Oriente é de onde o Sol nasce. Então, o Sol nasce no leste. Então, o Oriente, ele fica a leste. Tá certo? E a gente tem o Ocidente, que é tudo aquilo que fica a oeste. Então, a Europa, embora, se a gente fosse utilizar o critério da localização geográfica, ele seria Oriente. Mas pela cultura dele ser diferente da cultura do islâmica, por exemplo, ele ficou na parte ocidental. E aí eu tenho umas perguntinhas para fazer para vocês. Primeiro, você acha que a gente vive com cultura oriental e ocidental? Vocês acham que a gente tem essas duas culturas? Tanto faz oriental como ocidental, a gente tem as duas. Vocês acham que sim? Quem disse que sim, está certo. A gente tanto consome cultura oriental como ocidental, porque já é a nossa. E oriental porque tem muita gente que assiste anime, que lê mangá, que assiste, tipo, séries coreanas. Então, você está consumindo uma cultura oriental, ok? Então, no mundo da globalização, a gente está inserido em todas as nações.
Você vive no Oriente ou Ocidente? Essa é muito fácil. É claro que vocês vivem na parte ocidental. A não ser que tenha alguém aqui, né, que esteja aí na China, no Japão, né? Aí sim, essa pessoa estará no Oriente. Mas por enquanto, se você é brasileiro e está aqui no Brasil, em solo brasileiro, você é ocidental, tá certo, gente? Então, meus amores, um beijo, um cheiro, um abraço e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.